Buenas! Nosso assunto de hoje são as reações de oxirredução. O que vem a ser reações de oxirredução? São reações estudadas principalmente pela eletroquímica, onde pelo menos um dos elementos vai sofrer oxidação e outro elemento redução. Isso significa que o valor do NOx daquele que sofre redução, como o nome diz, vai diminuir, e aquele que sofre oxidação vai aumentar o valor do seu NOx. Relembrando que o NOx ele indica a quantidade de elétrons que um átomo perdeu ou ganhou no rompimento de uma ligação. Então, ao romper aquela ligação, o mais eletronegativo, principalmente, vai sair com os elétrons, enquanto o outro vai sair positivo, digamos assim. Oxidação, então, e redução significa a oxidação, aquele elemento que aumenta o valor do seu NOx porque ele perde elétrons. Veja bem, o valor aumenta e ele perde elétrons. Tá? É um raciocínio inverso. Tá? Então, ele está perdendo elétrons, mas ele está aumentando o valor do NOx. Na redução ocorre o contrário. Ele vai diminuir o valor, como o nome diz, redução, ele diminui o valor do NOx, compensação, ele ganha elétrons. Tá? Então, menos é mais elétrons, ele vai diminuindo o valor e aumentando a quantidade de elétrons. Vamos ver algumas regras agora que vai nos nortear, digamos assim, para o balanceamento. Essas regras podem ser simplificadas, tá? É só para a gente ter uma ideia dos passos, tá? Primeiro, determinar o NOx de todos os elementos. Se alguém tem alguma dúvida, tem outro vídeo sobre a determinação do NOx. Está parecendo coisa de youtuber mesmo. Existe outro vídeo no canal, mas é mais ou menos isso mesmo, tá? A gente tem outro vídeo que vai explicar diretamente como localizar o NOx. Então, não é o nosso foco nesse aqui. Então, verificar os elementos que variaram o NOx. Quem diminui o valor do NOx, ele reduziu. Quem aumentou o valor do NOx, ele oxidou. Indicar o elemento que reduziu e oxidou. Tá? Isso aqui é uma coisa meio pessoal. Ali alguns não gostam de indicar e resolvem fazer direto. Não tem problema. Tá? Esse aqui é uma metodologia para te fazer passo a passo. Mas à medida que tu vai compreendendo mais, tu vai criando o teu método. Verificar elétrons recebidos e perdidos, muito importante nessa parte é ter a noção de que se foram perdidos 5 elétrons, alguém tem que receber 5 elétrons. Se alguém recebeu 20 elétrons, é porque alguém perdeu 20 elétrons. Mas é só elétron. Sim, mas o balanceamento destas reações vão ficar muito em torno de quantos elétrons foram perdidos e quantos elétrons foram recebidos. Isso é muito importante. Usar os fatores para igualar a quantidade de elétrons. Então, tipo, alguém perdeu 3 elétrons e outro ganhou 4 elétrons. Então, eu tenho que ter um mínimo múltiplo comum ali de 12. Aquele que perdeu 3 vai ter que ter 4 elementos perdendo 3, enquanto o que ganhou 4 vai ter que ter 3 elementos ganhando 4. Tá? Mas isso aí a gente vai ver agora direitinho nas equações em si. Usar esses fatores para fazer o acerto, e fazer o acerto pelo elemento que tiver em maior quantidade. A gente vai entender isso aqui já já. E, por último, acertar as demais substâncias conforme esses fatores. Tá? Então, o valor que eu utilizar, os valores que eu calcular ali pela variação do NOx são fixos. E, em cima desses valores, eu vou acertando as demais substâncias. Vamos ver o primeiro exemplo. Bem simplesinho, né? Ácido sulfídrico reagindo com ácido nítrico, formando ácido sulfúrico e 2 óxidos, dióxido de nitrogênio e monóxido de dihidrogênio. Vamos colocar os NOx aqui. Vejam bem, eu já grifei os NOx que mudaram, né? O enxofre passou de menos 2 para mais 6. Menos 2 para mais 6, ele perdeu 8 elétrons. Vejam bem, perdeu 8 elétrons. Mas ele ficou positivo. Exatamente. Aquele elemento que oxida, ele
perde elétrons. O enxofre, nesse caso aqui, oxidou e ele perdeu o total de 8 elétrons. Perdeu um elétron, ficou menos 1, perdeu mais um elétron, 0, foi perdendo menos 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 5 e mais 6. Então, ele perdeu 6 elétrons. O nitrogênio tinha uma carência de 5 elétrons, ganhou um elétron, ficou com uma carência de 4 elétrons. Vamos identificar aqui eles, então, os elementos que oxidaram e reduziram. E aí, então, aquilo que nós já falamos. Essa linha é do enxofre, o enxofre oxidou, perdeu 8 elétrons. Nitrogênio reduziu, ganhou um elétron. Nitrogênio ganhou um elétron. Mínimo múltiplo comum entre os dois, 8 elétrons. E agora? Bem, eu preciso de um enxofre perdendo 8 elétrons para 8 nitrogênios ganhando um elétron cada um. Então, esse 1 do enxofre vai para os dois enxofres, tanto do ácido sulfídrico quanto do ácido sulfúrico, e os 8 nitrogênios, né, para ambos os nitrogênios. Vejam bem, eu preciso de um enxofre perdendo 8 elétrons para 8 nitrogênios ganhando um elétron cada um. É essa a jogada. E agora eu vou acertar a água. Vejam que o H2S ele vai formar o H2SO4. A água ela vai vir o hidrogênio dela exclusivamente do HNO3. Então, forma um total de 4 moléculas de água. Já verificamos todos os outros, só vamos verificar agora o oxigênio. Do lado dos reagentes, nós temos 24 oxigênios, 8 vezes 3. Do lado dos produtos, nós temos 4 no SO4, mais 16 do NO2, já dá 20, mais 4 do oxigênio. Fechou 24 também. Então, o nosso acerto está correto aqui. Seguindo, próxima equação, né, o acerto dessa fica 18184. Aqui nós temos o permanganato de potássio reagindo com água oxigenada e ácido sulfúrico, formando sulfato de potássio, sulfato de manganês, água e oxigênio. Colocamos já o NOx, já identificamos o manganês e o oxigênio como variantes. Bom, mas aí nós temos alguns probleminhas aqui para resolver. O primeiro, né, é sobre o MnSO4. Como é que eu identifiquei ali se tem dois elementos que não tem NOx fixo, que é o manganês e o enxofre. Embora não seja o objetivo aqui, só para esclarecer, tá? O SO4, tanto do sulfato de potássio quanto do sulfato de manganês 2, eles vieram do ácido sulfúrico, H2SO4, cujo NOx do enxofre é mais 6. Então, como não houve nenhuma mudança no sulfato, né, o sulfato de hidrogênio ou ácido sulfúrico, ele vai passar com o mesmo NOx, porque o SO4 vai ter aquele valor ali de NOx. Tá? O enxofre vai ser mais 6 e o oxigênio menos 2. Eu posso pensar na ideia de ser um valor tabelado. E pelo fato de estar numa equação, posso pensar na ideia de que o SO4 deu origem aos sulfatos, então não altera o valor do NOx. Vamos identificar, então, manganês e o oxigênio. Tá, mas o oxigênio eu tinha do lado dos reagentes menos 2 e menos 1. Do lado dos produtos eu tinha menos 2 e 0. Por que eu não escolhi o menos 2 e 0 ou menos 1 e menos 2? Porque eu escolhi exatamente os valores que variavam. Então, no lado dos reagentes, o menos 1 era o diferente, porque não havia menos 1 no lado dos produtos. E eu escolhi o 0 no lado dos produtos, porque não havia 0 no lado dos reagentes. Claro que poderia ter acontecido, por exemplo, de ter o menos 1 do lado dos reagentes e não ter nada do outro lado. Então, nós acertaríamos somente esse
menos 1 ali. Nós nos basearíamos nele ali. Título de curiosidade, tá, gente? Dentro da eletroquímica, a gente não está trabalhando com essa ideia agora, mas aquele elemento que sofre, aquela substância que tem o elemento que sofre redução, ela é chamada de agente oxidante. Enquanto aquela substância que tem o elemento que sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor, porque ele age sobre o outro para fazer a modificação do valor do seu NOx. Tá? Então, agente redutor é o que tem o elemento que se oxida, agente oxidante é o que tem o elemento que se reduz. Seguindo, então, aqui o manganês, ele vai variar o NOx, né? Então, ele tinha uma deficiência de 7 elétrons, ficou com uma deficiência de 2 elétrons. Ele ganhou 5 elétrons. Vejam ali o NOx do oxigênio, menos 1 para 0, ele reduziu, ele oxidou e ele perdeu 1 elétron. O oxigênio perdeu 1 elétron, de menos 1 para 0. Mas são 2 oxigênios perdendo 1 elétron cada um. Eu não posso raciocinar ali com o elemento, eu tenho que raciocinar com a substância que está ali. Então, nesse caso, o oxigênio oxidou e ele perdeu 2 elétrons. Cada oxigênio perdeu 2 elétrons. Mínimo múltiplo comum, 10 elétrons. Meu mínimo múltiplo comum, 10 elétrons. Logo, o meu manganês, eu preciso de 2 manganês que recebam 5 elétrons cada um. 2 manganês recebendo 5 elétrons. E 5, no caso, o H2O2, o peróxido de hidrogênio, que vão perder 2 elétrons cada um para formar 5 oxigênios gás. Então, vejam bem, eu estou acertando pela maior quantidade. Como é 2 para 2, eu consigo acertar e os valores sobem integral ali. O 2 e o 2, e o 5 e o 5. Agora, baseado nesses valores, eu vou acertar os demais. Vejam ali o potássio. Eu tenho 2 potássios de um lado, 2 potássios já do outro. Vou colocar o que aqui? Ó. Nesse caso, o potássio ele sai do permanganato e vem para o sulfato. Só para fazer o acerto. Vou colocar só para constar ali o 1. Bom, temos agora o sulfato. Por que nós não acertamos a água? Porque a água vai depender da quantidade do H2O2 e do H2SO4. Mas o meu H2SO4 ele vem de duas substâncias, do sulfato e do sulfato. Eu tenho que ver quantos sulfatos eu tenho para poder fazer esse acerto. Então, H2SO4, eu vou precisar de 3 sulfatos para reagir. Ali estão os 3. E agora, por último, vou acertar a água baseado nos meus 16 hidrogênios que eu tenho do lado dos reagentes. Vejam que eu vou jogando reagente e produto conforme eu tenho. Tem uma regra que diz para acertar primeiro metais, depois não metais, depois normalmente carbono, hidrogênio e oxigênio. O pessoal muitas vezes recomenda partir por essa ideia. Funciona, tá, gente? Funciona. Então, depois de eu adotar isso aqui, eu posso seguir adotando essa ideia do metal, não metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Para acertar a água agora, basta o 8. Vamos dar uma verificada no oxigênio, que é o mais crítico, né? Do lado dos reagentes, nós temos 8 oxigênios, mais 10 oxigênios, 18 oxigênios, mais 12 oxigênios, total de 30 oxigênios no lado dos reagentes. No lado dos produtos, nós temos 4 mais 8 oxigênios, já dá 12, mais 8 oxigênios, nós temos 20, mais 10 oxigênios, 30 oxigênios, tá? Os demais elementos a gente foi verificando e acertando ali. Então,
Oxigênio é o mais crítico ali e já fechou as quantidades. O nosso acerto fica então 2, 5, 3, 1, 2, 8, 5. Seguindo, mais um exemplo. Aqui também tem um exemplo relativamente complexo. Nós temos fosfato de cálcio, carbono, ácido sulfúrico, formando fósforo branco, sulfato de cálcio e 2 óxidos, dióxido de carbono e monóxido de dihidrogênio. Colocamos o valor dos NOx, verificamos que quem variou o NOx foi o fósforo e o carbono. Vejam aqui o caso do fósforo, tá? O fósforo, gente, nós temos um elemento que forma, uma substância que forma uma substância. Só que a quantidade é diferente. No Ca3PO4, 2, no fosfato de cálcio, eu tenho 2 fósforos. No fósforo branco, no P4, eu tenho 4 fósforos. Então, as quantidades não são iguais. Quando nós fizermos o acerto aqui pela oxirredução, a gente vai primar pelo que tem maior quantidade. Qual é? O P4. Então, o nosso fósforo, cada um dos nossos fósforos, ele reduziu de mais 5 para 0. Ele ganhou 5 elétrons. Então, ele ganhou no total 20 elétrons. O fósforo, o P4, e aí a gente está se referindo ao P4, P4 ganhou 20 elétrons. O carbono é a mesma quantidade dos dois lados. Né? Carbono, grafite no lado dos reagentes e o gás carbônico do lado dos produtos, 1 e 1. Então, ele perdeu 4 elétrons. Mas o mínimo múltiplo comum, 20. Eu preciso de um P4 ganhando 20 elétrons para 5 carbonos que vão perder 4 elétrons cada um. Só que agora vejam bem aqui, ó, o nosso 1 ele vai somente para o P4. Ele não vai para o Ca3PO4, 2. Porque se eu colocar 1 lá, eu vou ter que modificar, porque nunca vai dar o acerto. Então, eu vou acertar ele em cima do valor do P4. Depois. E o 5 vem aqui para o carbono e para o carbono. Esses valores eu não vou movimentar, porque é exatamente em cima de quantos elétrons foram perdidos e quantos foram recebidos. Agora eu vou acertar o meu fósforo. Os elementos envolvidos na oxirredução preferencialmente são os primeiros a fazer o acerto. Como lá eu tenho 4, aqui eu preciso de 4. Já tenho 2, 2 vezes 4, perdão, 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou acertar o meu cálcio. Ah, mas eu não poderia acertar o hidrogênio? Não, porque eu vou ter que acertar primeiro o cálcio para saber os sulfatos e aí acertar hidrogênio para acertar a água. Por enquanto, a quantidade de hidrogênio está certa, mas observem aqui, eu tenho 6 átomos de cálcio. Eu vou precisar de 6 aqui. E aí eu vou precisar de 6 sulfatos, eu preciso de 6 H2SO4. Como eu tenho 6 H2SO4, eu vou precisar aqui no H2, ó, eu vou precisar de 6 H2. Praticamente tudo acertado. Né? Vamos acertar agora e verificar os oxigênios. No fosfato de cálcio, eu já tenho 8 oxigênios, vezes 2, 16, mais 24 do H2SO4. Eu tenho um total de 40 oxigênios nos reagentes. Vamos ver os produtos. 6 vezes 4, 24, mais 10 do CO2, já temos 34, mais 6 do H2O, 40. Fechou a quantidade de oxigênios. Nosso acerto fica, então, 2, 5, 6, 1, 6, 5, 6. Esse é o acerto final desta equação aqui. Vamos para a última. A última equação, nós temos o permanganato de potássio reagindo com ácido fluorídrico, formando fluoreto de potássio, fluoreto de manganês, água e flúor. Vamos lá, vamos verificar os NOx. Então, nós temos o permanganato de potássio, que também variou o NOx de mais 7 para mais 2, e o flúor,
que variou de -1 para 0. Ah, mas espera aí, nós temos 3 flúors no lado dos reagentes. Perdão, do lado dos produtos. Mas a gente vai se basear naqueles que variaram o valor do NOx. Então, aquela ideia lá atrás que eu falei para vocês do oxigênio, lembram? Ah, mas o oxigênio, se eu tenho um valor diferente ali, olha, -1 e -1. Não varia o NOx, eu não vou mexer neles. Então, nós temos um lado -1, do outro lado, o lado dos produtos, nós temos -1 e 0. Nós vamos em cima daqueles que modificaram o seu valor. Então, no caso, o manganês e o flúor. Vejam que igual ali, né, nós temos o manganês, que ele reduziu de +7 para +2 e ele ganhou 5 elétrons. Nós temos um manganês e um manganês. Flúor, nós temos que cada flúor ele perdeu um elétron. Então, para formar o F2, ele tem que ter perdido 2 elétrons. Nessa parte aqui do acerto, tá, que a gente faz o mínimo múltiplo comum, nesse caso 10, nós vamos obter os valores ali para fazer o acerto. No caso do manganês, 2, né, eu preciso de 2 manganês, cada um ganhando 5 elétrons, para cada flúor, F2 no caso, que vai perder 2 elétrons, então eu preciso de 5 F2. Quando a gente faz esses números que estão em vermelhos aqui, para fechar o mínimo múltiplo comum, o 2 e o 5, tem 3 hipóteses. Esses valores, como nos primeiros casos, podem subir para os reagentes e produtos, um no reagente e um no produto, e outro no reagente e outro no produto, que reduziu e que ganhou, ou seja, sobem 4 valores. Podem subir 3 valores, como é esse caso e o caso anterior, ou pode ocorrer um caso até, entre aspas, mais complexo, né, aonde quem reduziu e oxidou suba somente uma vez o valor. O que é subir o valor? É isso aqui, ó. Poderia ser que a quantidade de manganês estivesse diferente e somente eu pudesse fazer o acerto por 1, que nem o fósforo no exemplo anterior, ou que nem o flúor agora, ó, o 5 vai só lá para o flúor. Tá? E aí eu vou fazer o acerto igual. Mas quando eu fizer essa ideia aqui de quantos elétrons foram ganhos, quantos perdidos, então pode ser que subam 4 números, que subam 3 números para minha equação, ou que subam entre aspas, né, 2 números. Tá? Para ficar ciente que pode ter uma equação mais complexa nesse ponto. Bom, por enquanto, né, eu até poderia tentar acertar o flúor ali já. Mas é bom eu acertar o que primeiro? O potássio, porque eu tenho 2 potássios de um lado e um só do outro. Então, eu vou acertar esse primeiro. Somente quando eu tiver os valores de todos os fluoretos e flúor, que eu vou acertar ali a quantidade de ácido sulfídrico. No caso, o KF eu tenho 2, o MF2, o fluoreto de manganês 2, eu tenho 2, e eu tenho 5 lá no flúor. Então, para eu fazer o acerto, dá um total de 16. Nós temos 2 mais 4 mais 10, 16 flúor. E agora, em cima desses valores, eu vou acertar a minha água pelo hidrogênio. 16 hidrogênios, 8 moléculas de água. O nosso acerto fica, então, 2, 16, 2, 2, 8, 5. Quantidade de oxigênios, né, vai direto do permanganato de potássio para a água. Gente, essas aqui são as 4 reações de oxirredução. Tá? Persistindo qualquer dúvida, por favor, entre em contato por e-mail. Tá? Isso aqui é uma revisão lá do 2º ano. A gente vai trabalhar com isso aqui lá na eletroquímica, lá mais próximo ao final do ano. E aí, inclusive, esse vídeo, embora tenha sido gravado aqui em março, né, ele vai se manter ali até quando a gente chegar na eletroquímica. Então, vocês estão vendo um vídeo bem antigo ainda. Pode ser até que haja necessidade de modificar alguma coisa, mas provavelmente a gente vai seguir com ele ainda. Eu só vou indicar ele
quando a gente chegar na eletroquímica. Feito, galera. Abração. Tchau, tchau.